Olá, estudantes do 8º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui no Centro de Mídias, iniciando os trabalhos do 3º bimestre. Eu sou a professora Luíse Coutinho e estarei junto com vocês, estudantes, professores, nas interações via chat desta aula que será sobre os fluxos materiais, redes de transporte, pessoas e mercadorias. E claro, quem vai dar essa aula para a gente é o professor Antônio Russo. Tudo bem, Pro? Tudo bom, professora Luíse, é um prazer imenso estar aqui com você novamente. E aos alunos, professores e a todos que irão participar mais dessa aula aqui do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais, é um prazer também estar aqui com vocês. Como a professora Luíse comentou, nós vamos ter uma aula que é uma retomada de uma habilidade do 7º ano, pode colocar aí na tela de novo, aí por gentileza, para todo mundo acompanhar, fluxos materiais e as redes de transportes, pessoas e mercadorias, e na próxima semana a gente vai continuar falando sobre essa habilidade, mas dando direcionamento aos fluxos imateriais. Mas antes de mais nada, nós vamos ver o que nós vamos trabalhar, né, professora? É isso mesmo, professor Antônio. Vai aparecer na tela para vocês a habilidade da nossa aula. Hoje a nossa habilidade é analisar o papel das redes de transporte e comunicação e estabelecer relações com os fluxos materiais, objetos, mercadorias, pessoas e imateriais, dados, informação e comunicação em escala global. A unidade temática é mundo do trabalho e o objeto do conhecimento é desigualdade social e o trabalho. Para a gente iniciar a nossa aula de hoje, a gente vai assistir a um vídeo da série BGE Explica sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Vamos lá? Então, lembrando que esse vídeo aqui ele vai retratar, né, num contexto geral, faz parte, né, do arquivo que nós temos do IBGE Explica, né, só para retratar e sempre lembrando, né, essa aula é uma retomada, né, de uma habilidade do 7º ano, que hoje a gente vai falar sobre fluxos materiais, porque é um conteúdo, né, bastante aí, né, com bastante coisas para a gente estar mostrando, né, então não dá para falar, né, de fluxos materiais e imateriais em 26 minutos, né, Luísa? Exatamente, e fora que o tema das ODS é muito importante, né, professor Antônio, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, é sempre bom a gente estar tomando esse assunto, conhecendo esses objetivos, né, a humanidade tem até 2030 para atingi-los, então é muito importante que a gente assista esse vídeo, mas a gente vai dar aí prosseguimento para a aula, né? Nós vamos, então, por algumas questões aqui que tivemos aqui, nós vamos seguir a aula, né, porque o tempo é curto, e depois a gente apresenta de novo o vídeo, aí o professor pode estar trabalhando com os alunos aí da ODS 12, aí, que fala aí sobre produção e consumo. Então vamos lá na aula, vamos já iniciar o processo, pode aí seguir aí na próxima tela, né, pode seguir aí. Então, quando a gente falar sobre questões aí de fluxos materiais e imateriais, temos aí redes e fluxos geográficos, né? Então, o que são aí redes e fluxos geográficos? Conjunto de informações e análises geográficas sob a ótica das redes que articulam e organizam o território, a partir do levantamento e da sistematização de dados referentes ao fluxo de mercadorias, pessoas, energia e informação. E inclui também o estudo do relacionamento entre as cidades e os estabelecimentos de suas hierarquias. O que é interessante, né, quando a gente fala dessa questão aí dos fluxos materiais, né, pode voltar aqui para mim, por gentileza, e aí essa questão de falar sobre, né, o consumo, a produção das mercadorias, né, as pessoas se movimentando no mundo afora, né, utilizando aí os modais de transporte. Então tudo isso aí a gente vai passar hoje para vocês aí, que vocês já tiveram já no 7º ano, mas, né, sempre é bom relembrar, né, essas questões aí, dessas habilidades aí, porque são assuntos do nosso cotidiano. Quando falo em fluxos materiais e imateriais, a gente está falando de globalização, é o nosso cotidiano, né, Luiz? Consumo, principalmente falar em consumo sustentável, né? Exatamente, essas coisas da circulação de mercadorias, né? Entra um pouquinho a questão dos fluxos imateriais com a informação que circula, e essa informação muitas vezes nos impulsiona, nos estimula ao consumo, né? É sempre importante a gente ter em mente essa relação para que a gente se situe, né,
no papel de consumo sustentável, até que ponto a gente consome de acordo com as influências da informação. Né? Exatamente. E quando você fala em redes, por exemplo, você está falando, né, como se fosse aquela rede de pescador, né, um entrelaçamento, né, em todas essas situações de fluxos materiais e imateriais que a globalização ela acabou, né, fazendo com que esse processo globalizado, né, tente, né, não é... A gente sabe que na prática é uma coisa, na teoria é outra, mas que envolva aí todos os países. É lógico que existem diferenças, né, como, né, as questões econômicas, né, questões sociais, que até internamente no país acabam afetando essa questão aí dos fluxos e das redes que a gente vai ver aí no decorrer da aula, tá certo? Vamos lá para a próxima tela. A gente vai observar aí, né, os fluxos materiais, que é o assunto de hoje, né? Então, os fluxos materiais são representados pelos meios de transporte, circulação de mercadorias e a própria atividade comercial que ocorre na globalização, abrangendo aí mercados mundiais. Então vejam, né, do que a gente está falando. Nós estamos falando de comércio, nós estamos falando de meios de transporte. Tem que sempre lembrar que um depende do outro, né? Então o fluxo de mercadorias depende do fluxo do transporte. E é lógico, quando a gente fala nessa questão de globalização, nós envolvemos tecnologia, né? Então, de vários fluxos que nós temos na globalização, eu sempre falo para os alunos que o fluxo de transporte, né, e o fluxo da informação, da tecnologia, ela cada vez mais está unida, né, e ela tem, né, os dois, né, têm papéis muito importantes na globalização. Se você tem um fluxo de informação moderno, bastante rápido, você consegue, né, ficar na frente da comercialização dos seus produtos. Tem que lembrar que a internet hoje, né, todo mundo aqui, a grande maioria, de alguma maneira ou outra, usa, né, Luiz? Com certeza. E até nessa questão do consumo, né, a pandemia acabou acentuando, né, o consumo pela internet. A gente já percebeu até que algumas empresas não estavam preparadas, né, para receber tantas compras, né, fazer tantas vendas pela internet. Então, realmente está entrelaçado essa questão da informação, o acesso à internet e a circulação de mercadorias, né? A gente vê isso no nosso dia a dia. É verdade. Essa comercialização do processo, ele de se fazer compras, né, na internet, ela já tem um bom tempo, né? Mas nem todas as empresas, né, principalmente as pequenas, né, com porte menor, utilizavam dessa maneira, né? E com a pandemia, né, as pessoas, para não fecharem, como muitas fecharam as portas, né, algumas conseguiram, né, sobreviver aí a muito custo com essa relação do processo pela internet. Então, meio de transporte, a internet, ela se transformou realmente num meio de transporte aí para esse pessoal, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai ver os modais de transporte. Então, acompanhem na tela. Quando falamos modais de transporte, a gente vai falando sobre a questão dos meios de transporte. Então você tem lá o veículo, né? Hoje a gente usa muito, né, o aplicativo, né, para chamar, né, os veículos para nos locomover de um lugar para o outro. Na aviação, o próprio helicóptero. Tem que lembrar que a cidade de São Paulo, por exemplo, é a segunda cidade com maior trânsito de helicópteros no mundo, né? Os navios de suma importância aí para as mercadorias, os trens, mais via aí continental, né, via terrestre, e os ônibus aí que nós utilizamos aí no dia a dia. Tudo isso aí faz parte do nosso fluxo de transporte, tá certo? Então sempre é importante retratar aí para vocês. Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai observar aí, né, uma densidade de ferrovias, é o mapa aí, né, mundo aí da quantidade, né, de ferrovias que é utilizado no mundo afora. Então nós temos aí, né, densidade de ferrovias por quilômetros, né, a 100 quilômetros quadrados, né? Então as partes mais escuras são, né, no mundo, são as que usam mais trens, né? E a gente observa aonde está localizado, na Europa, né? Então tanto a questão de usar os trens, né, como meios comerciais, né, para levar e trazer produtos, como também como uma forma comercial também dos passageiros, né? Então a gente sabe, né, que quando você viaja para a Europa, você pode utilizar
o meio ferroviário para conhecer vários países, né, Luiz? Então é isso que é interessante, retratar uma coisa que nós não temos aqui no Brasil, né? Até porque o Brasil tem as dimensões continentais que tem, o processo de instalação das ferrovias, né, historicamente foi muito atrelado à questão econômica, à questão do café, e quando houve esse declínio desse ciclo econômico do café, as linhas começaram a ser desativadas em uma parte, outras absorvidas para o transporte urbano, e perdeu-se a oportunidade de fazer uma malha ferroviária, até explorando o lado turístico, né, que seria muito interessante para a nossa economia, como acontece na Europa, no exemplo que o professor Antônio pontuou, né? Exatamente. Então o Brasil tem essa questão aí dessa deficiência da malha ferroviária. É verdade, ele sempre retratando, né? Quando a gente fala em trens, né, eles carregam muito mais produtos e passageiros do que ônibus para passageiros e caminhões que a gente utiliza muito, né, hoje, né, para trafegar os produtos de uma região para outra, de um estado para outro, de um município para outro. Os trens, além de ser mais barato no frete, carrega muito mais produtos aí. Dependendo de cada container dos trens aí, pode carregar aí o que 100, 200 caminhões carregam aí fácil, né, cada, né, container de trem, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, nós vamos ter um outro mapa e já mostra principais portos e aeroportos do mundo, aí, dados aí de 2017. Né? Então a gente observa aqui na região da América do Norte, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, né, tá até um destaque aí enquadradinho aí principalmente aí da União Europeia. Né? Então a região da Ásia também se utiliza muito, portos e aeroportos, né? E a gente olha lá para o Brasil e tem lá, né, nós temos aqui vários aeroportos, mas quando a gente faz uma comparação com outros países, principalmente da Europa, da América do Norte, né, incluindo principalmente os Estados Unidos, né, nós temos aí, né, uma diferença muito grande, né, principalmente dos portos. Né. Nem todos os portos aqui no Brasil podem receber aqueles containers que vêm dos navios, né, através do processo de globalização. Né. Então eles estão se adaptando, né, muitos estão sendo privatizados. Para quê? Para ter essa infraestrutura. Tem portos aí que o navio ele tem que parar a alto mar, ir no navio menor e pegar o produto, né, e trazer para, né, o porto. Né. Isso aí, né, falando de século XXI, desse processo de globalização, já não gera muito custo. E a pessoa que está vendendo o produto, menos que ela quer é custo para ter mais lucro, não é isso? Com certeza, o custo de circulação tem que ser baixo, né? E talvez até esse sistema de transporte por navios precisa ser modernizado. A gente viu o episódio do Canal de Suez, né? Onde um navio ficou ali atracado, entupindo o canal e causou impactos na economia no mundo inteiro, porque mercadorias foram até perdidas, né, por conta do atraso. É exatamente isso. Bom, vamos lá para a próxima tela, que nós já tem outro exemplo aí da densidade de rodovias. Né? Então nós temos as rodovias aí, né, no quilômetro aí por quilômetro quadrado. Né? Então temos aí também o Brasil, né, com menos de 0,25. E de novo, né, países aí da Europa, né, os Estados Unidos que aparece também em destaque, acima de 1 quilômetro aí por 3, né, quilômetros por quilômetro quadrado. Né? Então, também sempre falo, tem que se investir em todos os modais de transporte. Né? Mas quando a gente fala em transportar pessoas como passageiros ou produtos, né, nós temos que visualizar outros modais. Então, o meio de transporte ferroviário, junto com o meio de transporte marítimo, né, muito mais barato, né? A gente sabe que o marítimo ele é o mais barato do mundo, mas quando você vai de um continente para o outro, né? Principalmente quando você tem que atravessar o mar, o trem não tem essa possibilidade, com algumas exceções, né? Por exemplo, se tem lá o trem, né, o Eurotrem que liga lá a Inglaterra com a França, né, por baixo do Canal da Mancha. Isso é possível. Agora, não tem como você ir de trem, né, levando seus produtos do Brasil para a Europa, até mesmo até para os Estados Unidos, porque encareceria, né, o produto se fosse pelo continente da América do Norte com a América do Sul, por exemplo. Então, essas coisas têm que ser pensadas, por quê? Porque agiliza os produtos, eles vão muito mais rápidos e gera economia, tá certo? Vamos lá para uma atividade, professora? Vamos sim. Vai aparecer uma perguntinha aí na tela para vocês. Olha só. Quais são os modais de transporte utilizados para transportar mercadorias
Em 1 minuto, a gente volta. Voltamos, muitas interações aqui no chat, já desejando boas-vindas aí de volta para o professor Wagner Barros, que sempre participa da nossa aula. Um abraço, professor Wagner, que colocou aqui as respostas hidroviário e ferroviário. O estudante Lucas Daniel também pontuou o modal de transporte ferroviário e a Iana, eu acho que é Ian Augusto, falou dos trens e dos caminhões. Quem trouxe a resposta do Ian foi a professora Regina, professor. É isso aí. Se a gente fala numa questão internacional, né, das produções, né, do comércio internacional, os trens e os navios, né, estão lá no patamar acima, até pela questão do frete. Mas aqui no Brasil ainda nós utilizamos os caminhões, como foi citado aí por um dos nossos alunos, né, que é o meio rodoviário, né? Então, quando a gente fala em meio de transportes de comércio, de produtos, a gente fala aí dos caminhões como meio rodoviário. E aqui no Brasil, mesmo, né, que tenham portos que podem ligar através da faixa litorânea, se usa muito ainda os caminhões, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, vamos lá ver lá, né? Nós temos aí uma comparação de matrizes de transporte de carga, tá certo? O que está em azulzinho é o hidroviário, né? Então, quando usamos lá os navios, né? Então, veja lá, o Brasil usa 2%, tá? Enquanto que, por exemplo, fazer uma comparação com a China, que é o que usa mais, 23%. O dutoviário, né, que a gente usa lá os canos, né, para levar derivados do petróleo, gás, né, por exemplo, a água até, né? O Brasil aí utiliza 4%, né? Fazendo uma comparação com o Canadá, que é o que mais usa, 40%. A cabotagem é você utilizar os portos, mas internamente na faixa litorânea, tá? Então é quando você passa de um porto para o outro. Nós temos, pode ser também internacional, desde que esteja, né, na faixa litorânea. Por exemplo, você fazer lá um comércio, né, hidroviário, né, através da cabotagem entre o Brasil e o Uruguai. Aí nós chamamos de cabotagem. No Brasil, utiliza um pouco mais do que o hidroviário, né, 12%. Aliás, um pouco mais não, né? 6 vezes mais. Agora vejam lá, o Japão, 44% da utilização de cabotagem. Olha que interessante isso, né? Principalmente o comércio interno, que eles são utilizados aí. O ferroviário, né, o Brasil utiliza 21%, fazendo uma comparação com a Austrália, 55%, e aí veja um rodoviário no Brasil. 61% da matriz do transporte utilizado para as cargas no Brasil é o rodoviário. Por isso que o custo do frete é elevadíssimo. E fazendo uma comparação com o menor, o Canadá utilizando aí somente 19%, porque a gente viu lá no mapa, né, no gráfico, a utilização, né, de dutoviário, ou seja, tem situações aqui no Brasil que nós utilizamos caminhões que poderiam estar carregando aí através do dutoviário, como, por exemplo, derivado de combustível, que isso acontece muito lá na Europa e no Canadá através de dutos, né? E isso aqui acaba tendo que levar por caminhões, né? Tá melhorando, né? Tá tendo investimento, mas ele ainda é muito lento. Vamos lá para a próxima tela. A gente vai ver aí, ó, umas rotas aéreas aí, conjunto aí de mapas, né, que mostra essa imagem de rotas aéreas comerciais de todo o planeta
em junho de 2009, né? Então, né, a gente vê, né, uma mancha bem verde assim na Europa, né, nos Estados Unidos, né, em algumas partes da Ásia, como no Japão, né, e umas partes menores aí, né, nas rotas comerciais aí nos países da América do Sul e do continente africano. Então, vejo que interessante, né? As viagens, né, de aviões aí são muito constantes, né? Por isso que se fala, né, e muita gente não acredita, que viajar de avião é mais seguro do que andar de carro, né, Luiz? É muito mais seguro, até porque o avião está sendo assistido por controladores de voo durante todo o trajeto. Então é todo um sistema de controle e de acompanhamento que faz com que os voos sejam muito seguros, né? E lá no hemisfério norte a gente vê pelo mapa que é muito utilizado. Exatamente. E até pela quantidade de voos, né, e pelos acidentes que acontecem, mas são bem menores em relação aos automóveis, aos caminhões, né? Então isso que é interessante. Então muita gente fica apavorada para pegar lá o avião, né? Mas sabe que é o meio, né, de transporte mais seguro aí que nós temos no planeta, tá certo? Vamos lá para a próxima tela. Aí nós temos lá, né, uma imagem de um navio cheio de containers, né, que é um exemplo aí do fluxo de mercadorias que nós temos aí, que é uma referência ao fluxo material que nós estamos trabalhando hoje, né? Então os navios aí, né, hoje têm uma grande responsabilidade para a comercialização na globalização, principalmente entre países de diferentes continentes, tá certo? Vamos lá para a próxima tela. E aí os países aí por exportações, né, acima de $1 trilhão, nós temos lá os Estados Unidos, né, as partes mais escuras, né, na América, a Alemanha na Europa e a China na região da Ásia. Olha que interessante aí, quando nós observamos aí os 3 principais países, né, que tem lá as exportações, isso dados de 2016, que ultrapassam acima aí de $1 trilhão. Agora vamos lá numa outra tela que vocês aí vão ver, né, uma tabela mostrando aí os países, olha, ó, principais exportadores em 2018. Então tá lá os exportadores, os que vendem. China em primeiro, e Estados Unidos em segundo, e em terceiro a Alemanha. E observando aí os valores acima de $1 trilhão, como mostra o mapa, que mostrou o mapa, né? Inclusive mostrando aí a China com mais de $2 trilhões e 480 bilhões de exportação, né? Tendo aí 12,8% das exportações do mundo, primeiro do ranking em 2017, continuou primeiro do ranking em 2018, assim também com os Estados Unidos e com a Alemanha, né? Segundo e terceiro, no ranking do ano anterior, que era 2017. Agora, o Brasil, que está na setinha azul, vocês estão aí identificando, né? Ele estava lá em 2018 em 27º, perdeu uma posição, porque estava em 2017, né, em 26º, com $240 bilhões, ou 1,2% da parcela de exportação do mundo. Olha a diferença, sabendo que nós podemos vender mais aí para fora. Vamos para a próxima tela. A gente vai ver as importações. Aí, ó. Aí inverteu o papel. Estados Unidos está lá em primeiro, a China em segundo e a Alemanha continua em terceiro. O ranking igual 2018 e 2017. E o Brasil, que estava em 29º no ranking de 2017, passou para 28º em 2018. Ou seja, né, ele deixou de vender mais, perdeu uma posição, mas está comprando mais, né? E aí, o que vai acontecer com a balança comercial? Ela fica negativa. Exatamente. Mas tem que ver os valores. Mesmo que ele está comprando mais, pode ser que ele está vendendo mais, né? E aí a balança fica favorável. Mas em relação ao ano anterior, está vendendo menos, tá? Isso que vocês têm que entender, tá certo, pessoal? Vamos lá para a próxima tela, porque aí é o Saiba Mais, né? Aí vocês podem estar, desculpa aí que a minha voz está acabando. O Saiba Mais tem aí o site do Ministério da Economia, né? Print a tela, porque tem muitos dados lá falando sobre essa questão de comercialização do Brasil, dados de exportações e de importações, né? Sempre lembrando, né, a gente tem esses dados, né, que são os dados que nós conseguimos pegar, a gente até pesquisa, né, dados mais recentes, mas pelos direitos autorais
né, fica aí difícil de passar, por isso que sempre eu coloco aí um Saiba Mais, um link, né, na qual vocês podem pesquisar dados mais recentes, né, Luiz? Porque aí ajuda também o professor a trabalhar com os alunos com dados mais recentes, né? Exatamente. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. No repositório, vocês podem resgatar o material dessa aula e aí assistir ao vídeo da ODS número 12, que estava preparado para a aula de hoje. Podem continuar a aula aí na sala, na escola de vocês. A gente vai adorar conhecer e saber como que vocês estão trabalhando aí na escola, certo? Não deixe de avaliar a nossa aula através do QR Code e do link que estão aparecendo na tela para vocês. E é isso aí. Então, lembrando que na próxima aula nós teremos aí continuação dessa habilidade, falando aí sobre os fluxos imateriais, né? E aí, completando aí essa habilidade, que é uma retomada aí de uma habilidade do 7º ano. Tá certo, pessoal? Muito legal aí ter voltado aí a dar essas aulas aí para vocês, aí trabalhar sempre com vocês para melhorar aí a nossa educação. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.